Hoje nós vamos aprender a fabricar, produzir geleia. E nós vamos fazer uma geleia mais simples para começar. Nós vamos fazer uma geleia geralmente, o abacaxi ele foi feito todo o processo de higienização, ou seja, ele foi lavado, ele foi sanitizado. E agora nós vamos partir para a parte prática da produção da geleia. Então, a primeira coisa que vai ser feita vai ser a remoção da casca do abacaxi. Por quê? O abacaxi é uma fruta que a gente não utiliza a casca no processo de confecção das geleias. A gente vai utilizar somente a polpa. Então, a gente vai fazer todo o processo de remoção de casca. A gente pode utilizar nesse processo uma faca, de apoio, uma tábua para corte. Finalizado o processo de remoção de casca. Bom, o que a gente precisa para produzir geleia? A fruta, açúcar e pectina e ácido. Algumas frutas, elas já têm na composição dela uma quantidade suficiente de pectina para que o gel se forme. Outras, a gente vai ter que ter uma adição de pectina para que tenha essa formação de gel característico da geleia. E o ácido é necessário para que a pectina se geleifique. Bom, o abacaxi é uma ótima fruta. Ele tem uma quantidade de pectina suficiente para formar o gel e ele é uma fruta que já tem uma quantidade de ácido também suficiente para que o processo de geleificação aconteça. Então, basicamente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar o processo de produção da geleia. Pela legislação brasileira, existem dois tipos de geleia: a geleia comum e a geleia extra. A geleia comum, ela tem na sua composição 40 partes de fruta e 60 partes de açúcar, ou seja, eu vou utilizar 40% de fruta e 60% de açúcar. Na geleia extra, ela tem na sua composição 50 partes de fruta para 50 partes de açúcar. Então, 50% de fruta e 50% de açúcar. Então, o nosso primeiro processo aqui vai ser o processo de picar a fruta em porções menores. A gente pode utilizar a fruta em pedaços para produção da geleia, ou a gente pode produzir a polpa da fruta e utilizar essa polpa processada no processo de produção da geleia. Nós vamos fazer a geleia em pedaços. Então, o primeiro ponto aqui vai ser picar a fruta e em seguida a gente vai fazer as pesagens para a gente produzir a geleia. Nós vamos produzir uma geleia extra, ou seja, que tem 50% de fruta e 50% de açúcar. Agora nós vamos fazer a pesagem da fruta e do açúcar. Já coloquei a superfície que eu vou pesar. Vou eliminar o peso da vasilha que vai ser utilizada e vou pesar a fruta. (200 gramas de fruta). Já vou adicionar a fruta picada na superfície, na vasilha que eu vou utilizar para fazer o cozimento da geleia. Agora eu vou pesar o açúcar. É uma geleia extra, então ela vai ter 50% de fruta e 50% de açúcar. Pesado o açúcar. Também vou adicionar na vasilha. Agora nós vamos para o processamento da geleia. Fogão, fogo.
A geleia é um produto bem tranquilo de se fazer. Basicamente, nós vamos misturar aqui a polpa e o açúcar. O açúcar ele vai derreter com o próprio processo da calda do abacaxi, que vai soltando. Agora, simplesmente, a gente vai deixar o processo de cozimento acontecer. A geleia não demanda que fique mexendo. Simplesmente deixar. À medida que a geleia vai cozinhando, o fruto vai cozinhando no açúcar, geralmente dá essa espuma na superfície. E a gente retira parte dessa espuma, porque ela ajuda a dar uma cor mais agradável para a geleia, mais brilhante. Com bastante delicadeza, tá? Para não tirar calda, tirar só a espuma com a sujidade mesmo, que vai se formando aqui no centro. O ponto final de cozimento da geleia, nós vamos determinar aqui bem empiricamente, né? Se fosse em aula prática, em laboratório, se não tivéssemos desse improviso da cozinha, a gente mediria no refratômetro, mas aqui a gente vai ser empiricamente mesmo. O ponto final, a geleia já tá boa, já pode ser parar o processo de cozimento, quando ela já começa. Aqui a gente tá com bastante pedaço, a gente produziu uma geleia com pedaços de fruta, mas pegando aqui a calda, quando ela começa a escorrer aqui, ó, em forma de fio, uma forma constante. Ainda tá um pouquinho longe do ponto, que ela ainda tá ela ainda tá caindo, pingando, né? Mas tá quase no ponto, ó. A gente vai continuar o processo de cozimento por mais uns 30 segundos. A geleia ela deve ser envasada ainda quente. Aqui, após o processo de envase, pronta para